Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos tratando acerca dos assuntos que ainda hão de vir, os eventos do porvir, a escatologia, que é a ciência, o estudo acerca das últimas coisas, ou das profecias, dos eventos proféticos que estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas que também ainda hão de acontecer. E a nossa temática nos últimos vídeos que temos feito para vocês, caros ouvintes, estudiosos da palavra, pessoas curiosas, pessoas que se interessam para saber as coisas que ainda hão de acontecer, o tema de hoje é Jerusalém e a Palestina no milênio. E a pergunta que surge é: como estará a cidade de Jerusalém e a terra da Palestina, ou seja, a terra geográfica ali ao redor de Jerusalém, a terra de Israel, no milênio, no período milenial, no reino de Cristo sobre a terra. E antes de nós entrarmos no assunto, não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, de nos seguir, compartilhar com outras pessoas, dar um joinha e não se esqueça também de fazer os seus comentários no final. Nós contamos com você aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como nós estamos tratando nos outros vídeos escatológicos, como as alianças feitas com Israel da parte de Deus garantem, sim, nós vimos, a posse de uma terra. Algo também plenamente cumprido e que há de se cumprir no período milenial, no milênio. A Palestina e Jerusalém aparecem então constantemente nos escritos proféticos e no plano de Deus para esta era, a era milenial. O primeiro destaque que nós trazemos é Jerusalém no milênio. Como será Jerusalém no milênio? E o que nós queremos dizer com isso? Nós podemos esclarecer aqui, através da palavra de Deus, uma série de fatos pelo estudo das profecias concernentes ao papel da cidade de Jerusalém naquela era, na era milenial. Em primeiro lugar, o primeiro destaque que nós trazemos é que Jerusalém se tornará o centro do mundo milenar. Ou seja, a capital do mundo será Jerusalém. Está lá em Isaías 2, de 2 a 4, Jeremias 31, 6, Miqueias 4, 1 e Zacarias 2, 10 fala sobre isso. E o que nós queremos dizer com esses textos todos da palavra de Deus? Que pelo fato de o mundo estar sob o domínio do rei de Israel, Jesus de Nazaré, o centro da Palestina se tornará o centro de todo o planeta Terra, de todo o mundo, conforme nos ensina a palavra de Deus. Segundo destaque que nós trazemos é que Jerusalém será o centro do governo do reino de Jesus. É o que diz Jeremias 3,17, Ezequiel 43,5, Joel 3,17, Miqueias 4,7, Zacarias 8,2. Fala que a cidade, que era o centro do governo do rei Davi, do reinado de Davi, se tornará novamente o centro do governo do grande filho de Davi, do descendente de Davi, Jesus de Nazaré, o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel. Terceiro destaque que nós trazemos aqui é que a cidade de Jerusalém será gloriosa e glorificará Jeová, glorificará Deus Pai, glorificará o Filho, ou seja, o Rei Jesus estará tão associado à cidade de Jerusalém que a própria cidade partilhará da sua glória. O que nós vemos em Isaías 52, de 1 a 12, Isaías 60, 14 a 21, Jeremias 30, 18, Joel 3, 17 e Zacarias 2, de 1 a 13, fala dessa glória extraordinária que haverá na cidade de Jerusalém. O quarto destaque que nós trazemos aqui é que a cidade de Jerusalém será protegida pelo poder do rei, ou seja, pelo próprio rei Jesus, conforme Isaías 14, 32, Isaías 25, 4, Isaías 26, de 1 a 4 e Isaías 33, 20, fala dessa proteção real do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, a fim de jamais precisar temer por sua segurança, como hoje acontece, Jerusalém é uma terra que os seus habitantes vivem com medo, o tempo todo pode acontecer bombas, tragédias, explosões, a insegurança reina, por mais que Israel pareça ser um país extremamente seguro, extremamente armado, não existe segurança hoje em Jerusalém. No milênio será diferente, porque a cidade será protegida pelo poder do rei. Quinto destaque que nós trazemos é que a antiga área da cidade
será ampliada ainda mais, conforme relata o profeta Jeremias 31, 38 a 40, e Ezequiel 40, de 30 a 35, e Zacarias 14, 10 menciona sobre essa expansão da cidade de Jerusalém. O sexto destaque que nós trazemos é que Jerusalém será acessível a todos naqueles dias. É o que diz Isaías 35, 8 e 9. De modo que todos os que buscarem o rei encontrarão acolhida dentro das suas muralhas. Nós vamos ler isso aqui, eu acho que é importante. Isaías 35, 8 a 9 diz o seguinte, o profeta Isaías. Isaías 35, 8 a 9 diz assim: E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele. Eis que o Senhor resgatou e voltarão, e entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Glória a Deus por essa verdade preciosa da palavra de Deus. Outra coisa muito importante é que, em sétimo lugar, Jerusalém será o centro da adoração da era milenar. Ou seja, ali haverá adoração contínua diante do Senhor. Então, meu irmão, se você não gosta de adorar hoje, o céu não é o seu lugar, o reino de Cristo no milênio também não é o seu lugar, porque Jerusalém será o centro de adoração da era milenar. É o que diz Jeremias 30, 16 a 21, Jeremias 31, 6 e 23, Joel 3, 17, Zacarias 8, 8 menciona sobre isso. O oitavo destaque que nós trazemos aqui para você é que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, durará para sempre, nunca mais será destruída após a era milenar. Ela durará para sempre, será a cidade sempre eterna de Davi e do descendente de Davi, Jesus de Nazaré. O que diz Isaías 9, 7, Joel 3, 19 a 21 e Zacarias 8, 4. Outro destaque que nós trazemos é como é que vai ser a Palestina no milênio, a terra de Israel, chamada aqui, profeticamente de Palestina. Um conjunto de fatos essenciais a respeito dessa terra é apresentado nas profecias. A Palestina, aqui não estamos falando do povo palestino, estamos falando da área geográfica pertencente profeticamente, dentro da geografia bíblica, a Israel. Ou seja, a Palestina, em primeiro destaque que nós trazemos aqui, a Palestina se tornará a herança do povo de Israel e dos gentios salvos, conforme nos ensina a palavra de Deus. Está lá em Ezequiel 36, 8, Zacarias 8, 12, fala sobre isso, que essa herança de Israel é crucial para o cumprimento das alianças de Israel. Quais são elas? 4 delas: aliança abrâmica, aliança palestina, aliança davídica e a nova aliança firmada com o sangue de Jesus. O segundo destaque que nós trazemos sobre a Palestina no milênio é que a terra será ampliada em comparação com a área anterior. É o que diz Isaías 26, 15, Obadias 17 a 21 e Miqueias 7, 14 fala sobre isso. Ou seja, pela primeira vez Israel tomará posse de toda a terra prometida a Abraão, lá em Gênesis 15, de 18 a 21. Terceiro destaque que nós trazemos sobre a Palestina e o milênio é que a topografia da terra será alterada. É o que diz Isaías 33, de 10 a 11, Ezequiel 47, de 1 a 12, Joel 13, 18, Zacarias 4, 7, fala sobre isso. Ou seja, em vez de um terreno montanhoso que hoje caracteriza a terra da Palestina, existirá uma grande e fértil planície na segunda vinda do Messias, conforme relatado em Zacarias 14, 4. Vamos ver, Zacarias 14, 4 fala sobre isso. Zacarias
14, 4. Deu um bug aqui na minha Bíblia, vamos deixar quieto. Então, você lê aí na sua casa, Zacarias 14, 4, fala dessa vinda do Messias. Deixa eu ver se eu consigo aqui novamente. Zacarias, não, tá com problema mesmo, né? Tá com um problema. Deixa eu ver se eu mudar a Bíblia aqui. Bíblia, só um pouquinho. Português, corrigida fiel. Vamos ver, Zacarias. Ixi, tá bugado mesmo. Então não tem como. A nossa Bíblia online aqui está com problema. Voltando para cá, então, existirá uma grande e fértil planície na segunda vinda do Messias. Você pode ler aí na sua casa, Zacarias 14, 4. De modo que a Palestina realmente será bela e extraordinária, conforme o Salmo 48, 2. Ou seja, essa nova topografia de Israel permite que o rio fluir da cidade de Jerusalém para os outros dois mares e regar a terra como nunca antes na história da humanidade. É o que diz Ezequiel 47, de 1 a 12. O quarto destaque que nós trazemos sobre a Palestina e o milênio é que haverá fertilidade e produtividade renovada na terra. É o que diz Isaías 29, 17. E também Jeremias 31, 27, Ezequiel 34, 27, Joel 3, 18 e Amós 9, 13 fala sobre fertilidade e produtividade renovada na terra de Israel. Ou seja, assim que arar o campo, alcançará o ceifeiro por causa da produtividade da própria terra de Israel. Quinto destaque que nós trazemos é que haverá chuva abundante. Olha que coisa tremenda, imagina, chuva abundante a seu tempo, regando a terra, ampliando a fertilidade, a produtividade na terra de Israel. É o que também profeticamente diz que vai haver no milênio em Isaías 30, 23, Isaías 35, 6, Ezequiel 34, 26, Zacarias 10, 1 e Joel 2, 23 e 24. Ou seja, ao longo de todo o Antigo Testamento, a chuva era um sinal da bênção de Deus, da aprovação de Deus, e a falta de chuva era um sinal de julgamento de Deus, da ira do Senhor sobre o seu povo. E a Bíblia está dizendo que haverá no milênio abundância de chuva na terra. Isso será um grande sinal da bênção de Deus naqueles dias. Sexto destaque que nós trazemos aqui é que a terra será reconstruída depois de ter sido devastada durante o período da tribulação. É o que diz Isaías 32, 16 a 18, Ezequiel 36, 33, Amós 9, 14 e 15 é o que diz sobre as sobras da destruição que serão eliminadas, para que a terra esteja novamente limpa para o reinado do Messias. O sétimo destaque que nós trazemos aqui é que a Palestina será redistribuída dentre as 12 tribos de Israel. Em Ezequiel 48, de 1 a 29, essa distribuição será esboçada. E nesse capítulo de Ezequiel 48, a terra encontra-se dividida em 3 partes. Na parte norte, a terra é repartida entre as tribos de Dan, Asser, Naftali e Manassés, Efraim, Ruben e Judá. É o que diz Ezequiel 48, de 1 a 7. A terra parece ser dividida por uma linha de leste a oeste por toda a dimensão ampliada da Palestina. Da mesma forma, a porção meridional será distribuída entre Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gad, conforme Ezequiel 28, 23 a 27. Ou seja, entre as divisões norte e sul, existe uma área conhecida como região sagrada, conforme Ezequiel 48, de 8 a 20, ou seja, uma porção da terra separada para o Senhor. Como havia no Antigo Testamento, cidades separadas para os levitas. E essa área separada para o Senhor terá 25 mil canas, A Ara traz canas como côvados. Uma tradução duvidosa, já que o texto hebraico não tem a palavra específica para côvado nessa passagem de comprimento e largura, conforme relata Ezequiel 48, 8 e 20. Será dividida então em uma área de 25 por 10 mil canas para os levitas, conforme Ezequiel 45, 5, Ezequiel 48, 13 e 14, e a mesma área para o templo e sacerdotes mencionados em Ezequiel 45, 4, e 25 por 5 mil canas para a cidade
mencionado em Ezequiel 45:6 e Ezequiel 48:15. Ou seja, qual é o comprimento de uma cana em Ezequiel? É o que nós trazemos aqui. Essa medida é apresentada por provavelmente 6 côvados. Um côvado e um palmo cada. Ou seja, uma palma, a medida da largura da mão de um homem, e um côvado é um côvado e um palmo. Então, o verdadeiro problema é qual é o comprimento de um côvado especificado em Ezequiel. Pesquisas arqueológicas demonstram que 3 tipos de côvados eram empregados na Babilônia antiga. O menor, com 28 centímetros, ou 3 palmos, era utilizado em ourivesaria, né? Lidando ali com metais, ouro e tal. O segundo, de 4 palmos, tinha 36 centímetros e era aplicado em construções. E já havia um terceiro côvado que tinha 5 palmos, cerca de 45 centímetros, que era usado para medidas de agrimensura, né? Medidas nessa área. O côvado mais curto, que é o de 3 palmos, um palmo tem cerca de 9 centímetros, equivale a 28 centímetros. E é a unidade fundamental básica. Então, como o profeta é bastante específico em relatar a unidade da medida da sua visão, em um côvado e um palmo, ele sem dúvida quer indicar o menor côvado dos 3 palmos, como uma medida básica, mais um palmo, ou o que é equivalente ao côvado do meio, 36 centímetros de comprimento. Com esse cálculo, uma cana teria 2,5 metros e a região sagrada seria um quadrado espaçoso de 55 centímetros de lado, abrangendo cerca de 3.025 quilômetros quadrados. Essa área seria o centro de todos os interesses do governo da adoração divina estabelecidos na terra milenar. É o que diz Mary Unger na sua obra The Temple Vision of Ezekiel, ou seja, a visão do templo por Ezequiel. Então, se o côvado maior fosse empregado, isso aumentaria ainda mais a região sagrada, com cerca de 80 quilômetros de lado. Isso só poderia ser possível à luz da área mais ampla contida nas fronteiras palestinas do milênio, que diz Arnold Gablein na sua obra The Prophet Ezekiel. Ok? No próximo vídeo nós vamos estar tratando sobre a adoração do milênio. Como será a adoração do milênio? Por isso, continue conosco. Agora nós falamos sobre Jerusalém e a Palestina na época do milênio. Lembre-se, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, conserta a tua vida, te consagre com o Senhor. Viva uma vida de fé autêntica, legítima, fé bíblica. Coloca em ordem a tua vida. Te prepara para encontrares com Deus. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dá um joinha nesse vídeo. Deixe seus comentários, experiências com Deus. Qualquer pergunta que você quiser fazer, se nós soubermos, nós vamos responder. E também, se você quiser contribuir com nossos ministérios, aqui no link tem as nossas redes sociais e como você pode contribuir conosco também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Valeu.